Deus, aleluia, que o Senhor se manifestou na vida deles. Então, depois de muitos séculos, depois de muito tempo, depois de passar muitos séculos, muitos anos, ali aparece Davi. Davi cheio do Espírito de Deus, antes que era um mancebo. A palavra mancebo significa jovem. Ele era um jovem e Deus escolheu ele para ser rei, para substituir Saul, porque Saul não apresentava a qualidade de um rei. Saul não apresentava as atitudes de um rei, porque naquela época rei era aquele tipo de pessoa que deve confiar simplesmente para Deus, simplesmente para o Senhor. E o rei Saul, ele se dobrou aos deuses e fez sacrifício enquanto que ele não poderia fazer. Fez sacrifício enquanto que deveria ser o sacerdote Samuel a fazer. E Deus condenou Saul por fazer algo que não lhe foi ordenado. Que é uma lição de moral que quando nós estamos aqui, fizemos algo que não fomos lhe ordenado. Isso traz consequência grave nas nossas vidas. Amém? Traz consequência grave nas nossas vidas. E nós estamos a ver que quando Davi foi levantado como rei, para poder ele ser rei, passou em muitas lutas e muitas batalhas. A dimensão de Davi que ele se encontrava era tão grande porque revelava que também as tamanhas lutas que ele sofria também era grande. Que significa que quando maior é a graça na tua vida, maior será a perseguição na tua vida. Quem recebeu muito do Senhor também será mais perseguido. Quem recebeu pouco do Senhor também será pouco percebido. A tua tribulação é de acordo com o nível daquilo que Deus colocou na tua vida. Davi, sendo miúdo, era muito perseguido mesmo, muito perseguido, amém? Que até ele chorava ao Senhor, chorava para que o Senhor lhe livre. Por isso que você vê no livro de Salmo, ele vem falar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Depois ele fala: Senhor, livra-me dos meus inimigos, combate aqueles que me combatem. Ele vem falando essas palavras porque era o momento da aflição que ele sofria, porque Saul procurava matar. Quer dizer, a tribulação que Davi tinha era tão grande que revelava a tamanha responsabilidade que Deus colocou no espírito dele, amém? Que significa que quando Deus te chama para uma obra, para um ministério ou para poder fazer algo, saiba que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Davi passou anos. Davi lhe prometeram que ele vai ser rei, mas não se tornou rei no mesmo dia que lhe prometeram. Lhe ungiram que vai ser rei, mas não se tornou rei no mesmo dia que ele foi ungido. Aleluia. Na atmosfera espiritual já era rei, mas na substância física ele não era rei. Aleluia. Então passou anos, passou tempo. Por isso que passou muito tempo para ele poder ser aquilo que Deus falou. Aleluia. Às vezes você reclama tanto, por tanto orar e as coisas não aconteceram. Aleluia. As coisas não podem acontecer, mas saiba que Davi passou em um processo muito grande, até que Davi se torna rei. Aleluia. Passaram tempo, houve perigo de morte. Por isso que você, quando Deus quer te levar no teu destino, há sempre perigo de morte, há sempre ameaça, há sempre combate, há sempre lutas. Aleluia. Essas lutas vêm porque estão sendo atraídos pela graça que Deus disponibilizou na tua vida. Aleluia. Essa graça, aleluia, ela atrai, amém? Ela atrai as tribulações, ela atrai as diversidades. Amém? Por quê? Porque a unção que Deus colocou na vida do homem, ela é como ímã, atrai coisas boas e também atrai coisas negativas. Quando você coloca ímã, todo tipo de metal, todo tipo de resto, ela atrai. Aleluia. É assim que também a unção de Deus. Deus, quando coloca a unção, ele vai atrair as coisas positivas que cooperam com a palavra dele e também vai atrair as coisas negativas que são tribulação. Por isso que Jesus, sendo ele mestre, ele teve a unção genuína da parte de Deus e tendo essa unção, passou em muita tribulação, passou em muito combate,
passou em muitas lutas. Os primeiros inimigos de Jesus Cristo não foram os mundanos, foram os irreligiosos. Aleluia. Os líderes religiosos é que foram os primeiros inimigos de Jesus. Aleluia. Os saduceus. Aleluia. Os saduceus, os fariseus, os zelotes. Aleluia. E muito mais, os sacerdotes eram inimigos de Jesus. A perseguição dele era tão grande mesmo. Amém? Por quê? Porque a graça que ele tinha também é grande. A unção que estava sobre Jesus atraiu as coisas negativas, que é a tribulação. Amém? Mas a tribulação era necessário passar, porque assim Deus quis. Amém? As coisas que são boas não podem se conquistar facilmente, porque se conquista facilmente não vai ter orgulho. Aleluia. Você não terá orgulho. Amém? Ninguém tem orgulho quando tira uma nota positiva. Aleluia. Que não foi dele. Amém? Ninguém vai ter esse orgulho. Amém? Então estamos a ver que a unção que você tem atrai inimigos. Por isso que você olha para ti mesmo e pensa: como é possível que eu não tenho dinheiro, mas sou perseguido? Como é possível que eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas sou perseguido? Aleluia. A questão não é o dinheiro que você tem. A questão, aleluia, é a graça que você tem. É o brilho que você tem. O brilho que você tem incomoda as pessoas que estão nas trevas. Veja, Davi ainda não era rei, mas Saul já perseguia Davi. Porque reconheceu que o brilho da liderança, aleluia, real se encontrava na vida de Davi. Amém? Por isso perseguia constantemente Davi. Veja, os irmãos de José. José ainda não era administrador, aleluia. Mas a Bíblia conta que José foi perseguido pelos seus irmãos. Não é porque ele era administrador, aleluia, mas porque os irmãos conseguiram reconhecer a unção de Deus na vida de José, aleluia, que ele vai ser administrador, por isso que o perseguiam. Amém? Tem certos combates que você tem, não é, aleluia, um castigo de Deus. Amém? É uma revelação de Deus para te mostrar que você tem algo maior. Amém? Amém. É uma prova viva para te mostrar que o poder de Deus está contigo. Aleluia. Amém. É uma prova viva para te mostrar que você é importante. Aleluia. É uma prova viva e real para te mostrar que a unção de Deus se encontra pela sua própria vida. Amém. Bartimeu, aleluia, ainda não foi liberto da visão, mas quando começou a orar, a clamar, houve pessoas que queriam paralisar ele. Aleluia. Por quê? Porque Satanás sabia se esse continuar a clamar, vai conseguir recuperar a visão. Amém? Sabe, o diabo sabe que por mais que você não tem muita coisa, mas o diabo sabe se você continuar a clamar, aleluia, esse vai recuperar a visão extraordinária da sua vida. Aleluia. Vai recuperar a visão extraordinária da sua própria vida. E por isso que eu tenho que parar. Aleluia. Por isso você consegue notar que há pessoas que sofrem tanto, aleluia, que se perguntam o que eu tenho para ser perseguido? O que eu fiz para ser perseguido? Se eu mal dormo, se eu como mal, se eu falo mal, se não tem quem me valoriza. Aleluia. Amém. A questão não é aspectos materiais, não é riqueza, não é dinheiro, nem é boa coisa. Amém? Não, ninguém é perseguido por não ter nada. Aleluia. Se você é perseguido é porque existe algo em ti. Aleluia. Quer dizer que os feiticeiros conseguem sentir quando alguém tem algo da parte de Deus. Aleluia. E eles lutam para trabalhar com tua sorte. Amém. Mas se você for resistente na palavra, você vai conseguir subsair. Aleluia. Vai conseguir avançar. Davi tinha algo da parte de Deus e ele começou a interceder bastante e Deus ouviu a sua oração e se cumpriu. Aleluia. Sabe, Davi já foi predestinado para ser rei. Aleluia. Mas no momento que ele foi eleito, foi
ungido para ser rei ainda não aconteceu, ainda não se manifestou. Amém? Sabe, o facto de Deus te indicar que você é uma bênção, aleluia, o facto de Deus te mostrar que o teu ministério vai fluir, que a tua vida econômica vai fluir, isso não significa que você não vai passar na tribulação. Isso não significa que você não vai passar em circunstância. Porque muitas das vezes Deus mostra, aleluia, o que está a acontecer, amém, para que a gente possa saber o seu maior objetivo, aleluia, mas não significa que tudo será fácil para nós, aleluia. Então por isso que nós queremos pregar a respeito disso, que este mesmo Davi se tornou rei, esse mesmo Davi se tornou grande homem de Deus e muito respeitado, aleluia. Mas para chegar lá houve pessoas que morreram, para chegar lá houve muitas lutas.